As aulas presenciais recomeçam em fevereiro, mas muitos estudantes estão preocupados com a sobrecarga de estudos e o risco de contaminação pelo coronavírus nos ônibus do transporte coletivo e dentro das escolas. Não são apenas os estudantes de Mato Grosso que estão apreensivos com os desafios que enfrentarão em 2021. E, na verdade, os obstáculos também atingem pais, professores, funcionários de escola, diretores e gestores públicos. Como as medidas de restrição iniciaram em março, muitas coisas já deveriam ter sido feitas para evitar que o início do próximo ano fosse tão complicado. Mas a realidade mostra que algumas lições de casa ficaram para trás. Uma delas, preparar as escolas para a tarefa prioritária de receber os estudantes. O auditor afirma no documento que a situação encontrada nas unidades vistoriadas revela que muito precisará ser feito para que as escolas municipais do Recife consigam se adaptar adequadamente para o retorno das aulas presenciais, enquanto houver o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Os achados do Tribunal de Contas de Pernambuco nas escolas do Recife não são um caso isolado. Em todo o Brasil, dezenas de milhões de estudantes da rede pública enfrentam dificuldades para voltar à sala de aula e acessar o ensino remoto. No ano que vem, esses mesmos alunos terão que, ao mesmo tempo, recuperar o conteúdo perdido e conviver com uma situação que deve perdurar até que a população esteja imunizada. Escolas que abrem e fecham. Até o dia 13 de dezembro, todas as unidades da rede municipal de ensino permanecerão assim, com os portões fechados. A decisão foi anunciada pela Secretaria de Educação, depois que servidores que estavam trabalhando com atendimento ao público testaram positivo para a Covid-19. Uma professora morreu por causa da doença. Mas 2021 na educação também traz notícias promissoras, como a regulamentação do novo Fundeb. A proposta aprovada pelo Congresso redistribui o dinheiro federal para atender as redes de ensino subfinanciadas. Afinal, quais são os desafios para a educação em 2021? O que esperar do MEC e dos gestores nos estados e municípios? O que o novo Fundeb traz de novidades? E como pais, alunos e escolas podem amenizar os danos provocados pela pandemia e pela atuação do governo diante dela? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com dois dos principais estudiosos do setor no país, Priscila Cruz, presidente do movimento Todos pela Educação, e Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco. Fique com a gente. Priscila Cruz e Ricardo Henriques, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês dois sobre educação, já mirando os desafios de 2021 que está logo aqui. E aí eu inicio com uma pergunta para os dois, começando por você, Priscila. Esse ano de 2020 a gente teve praticamente 40 milhões de estudantes de escolas públicas que ou não tiveram ensino ou tiveram uma atividade muito precária com esse ensino remoto, que foi bem inferior aos colegas deles, naturalmente, das escolas privadas. Ao mesmo tempo, o problema da pandemia não terminou, não está resolvido. A gente não sabe nem mesmo quando que os professores e os funcionários de escola vão ser vacinados. Nesse cenário, como deve ser atacado o problema da educação já de imediato para recolocá-la nos trilhos? Bom, perfeito. Olha, essa é a grande pergunta, A pergunta que eu acordo todos os dias pensando nela e como respondê-la, o Ricardo, tantas outras pessoas especialistas e, acima de tudo, gestores públicos, secretários de educação, os estaduais e os municipais. Essa realmente é a grande questão. De fato, foi um prejuízo enorme, o impacto brutal da pandemia na educação. Vai demorar para a gente recuperar. Eu acho que é importante a gente ter a real noção do que realmente aconteceu. Esse prejuízo ele não é só na aprendizagem ele é gigantesco, um ano é muito tempo, isso pode gerar perda de aprendizagem que depois pode fazer com que, se esse aluno não conseguir recuperar, ele vai derrapar
nas aprendizagens futuras. Isso é realmente muito grave. A gente já tinha uma situação desafiadora e agora ainda mais. Mas também tem os prejuízos ligados à saúde mental dos alunos, ao desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico, né? Alunos, principalmente as crianças menores, muito afetados por um ambiente de estresse tóxico. Sem brincar com os amiguinhos, muitas têm ficado ansiosas e irritadas dentro de casa. Isso afeta a saúde mental dos pequeninos. Dito tudo isso, só para a gente tomar consciência da dimensão dos impactos desse período todo de aulas presenciais suspensas. Para recuperar, tem uma série de medidas de curto prazo, de mitigação dos efeitos da pandemia na educação, e também tem aquelas políticas mais estruturantes, que a gente não pode desistir de todas elas, porque são as políticas capazes de fazer com que a gente consiga avançar. Então, no campo da mitigação, tem sim que ter um bom planejamento do retorno das aulas presenciais, né? Mesmo nas localidades em que a pandemia está num pico muito grande, então é impossível pensar em retomada das aulas presenciais, tem uma série de providências que precisam ser tomadas e garantidas. Reforma das escolas, garantia de infraestrutura, fazer uma reformulação da formação de professores, a elaboração e, mais importante, né, o início da implementação dos protocolos de saúde, também das políticas educacionais de reforço, recuperação. Então, tem as ações que são de mitigação desses efeitos todos. E tem as políticas mais estruturantes. A gente ainda precisa ter a reforma do ensino médio colocada em prática em todas as redes, né? Garantir o aumento dessa política de educação para a juventude brasileira, de profissionalização e de educação técnica, porque a evasão é gigantesca entre os jovens e a educação profissional técnica é uma estratégia importante para poder dar sentido para esse jovem de volta, né, para que ele consiga, né, e para que ele tenha o seu retorno às aulas presenciais. Enfim, tem formação de professores, implementação da Base Nacional Comum Curricular, tem muita coisa para ser feita. O que a gente precisa ter muita consciência é que se 2020 todo mundo achou um ano difícil, 2021 vai ser um ano mais difícil ainda e de mais trabalho ainda. De forma complementar a Priscila, esse destaque que 2021 será muito desafiador, em algumas dimensões mais que 2020, é importante que a sociedade como um todo, e sobretudo as redes de ensino, levem com muita seriedade. Os estudos que nós temos, pouquíssimos, sobre o impacto da suspensão das aulas na Europa, que teve um período muito menor de aulas remotas, e tomou a agenda escolar no início do ciclo educacional, portanto, um contexto muito diferente do nosso, já é de perda significativa na aprendizagem. A nossa experiência, que é um ano virtualmente todo parado, no máximo com provisão de ensino remoto, indica que a gente pode estar perdendo, em termos de aprendizagem, em todas as séries, valores muito significativos, podem comprometer quase um ano de aprendizagem. E a pressão sobre a evasão é gigantesca, sobretudo entre os adolescentes e os jovens. Então, a primeira coisa talvez importante é que a recuperação dessas trajetórias, se a gente pegar os ciclos de vida desses estudantes, desde as crianças pequenas até os jovens que já estão no ensino médio, provavelmente vai solicitar mais do que 2021. Está falando de uma cauda longa do efeito dessa pandemia. Creio que ao menos 2021 e 2022 para viabilizar algum padrão de recuperação. Vai ser muito importante uma busca ativa e intensa de adolescentes e jovens, e nessa linha da busca ativa daqueles que evadiram, ou que estão à beira de evadir, uma visão intersetorial da educação é muito importante, que articule a saúde, que articule a assistência social, que articule várias dimensões, sobretudo para os territórios mais vulneráveis, com essa perspectiva que Priscila falou de uma mitigação que tem um olhar de um planejamento integrado, e acho que esse é um efeito da pandemia, que o ecossistema de aprendizagem implica gestão, professores e famílias. E essa visão integrada, não só entre setores, mas desse ecossistema de aprendizagem, é fundamental para balizar o planejamento da retomada. E aí um planejamento da retomada que tem
efeitos imediatos como uma boa linha diagnóstica no início da retomada para saber onde os estudantes estão do ponto de vista da aprendizagem, a busca daqueles que estão fora e tentativa de estabelecer em cada turma, nas salas de aula, estratégias muito nítidas, sobretudo referenciadas naquilo que nós temos hoje, que é a Base Nacional Curricular Comum, para poder fazer um longo percurso detalhado de reforço, de retomada, de reenquadramento dos processos de aprendizagem. O Ministério da Educação assinou embaixo do parecer do Conselho Nacional de Educação que permite aulas remotas em escolas e faculdades enquanto durar a pandemia. Essa medida vale para as redes pública e particular que poderão contar as aulas à distância como carga horária. Agora, Ricardo, quando se fala em educação, a gente sempre lembra de cooperação, coordenação, articulação, liderança, por aí vai. Como já é sabido, nessa pandemia, no que se refere ao Ministério da Educação, e o mesmo vale para o Ministério da Saúde, aparece sempre o oposto. Falta de liderança, falta de coordenação. Na prática, o que isso significa e por que é tão prejudicial? Entre tantas situações desafiadoras em 2020, uma delas é essa triste ausência do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. O que você está chamando de liderança é a incidência ativa, sobretudo na gestão de uma crise como essa, que é totalmente sem precedente, que permitisse uma coisa simples no início: conhecimento, informação e conhecimento. O que efetivamente está acontecendo nas redes municipais, nas redes estaduais, nos mais de 40 milhões de estudantes que a gente tem pelo Brasil como um todo. Isso solicita uma agenda de coordenação, uma agenda de integração, para, sobre essa informação, produzir decisões estratégicas de curto, de médio e de longo prazo, mais consistentes e mais inteligentes. Mais do que isso, ainda se adaptar à volatilidade da crise, criar condições em que a maior sinergia entre estados, municípios e o governo federal se dê. Vivemos um período de ausência que tem já impactos negativos evidentes, o sistema sai fragilizado, mas só quero ressaltar o lado positivo, se há algum, nessa experiência tão triste e dramática que foi a ausência do Ministério da Educação, foi o fortalecimento das redes municipais e das redes estaduais, tanto cada uma delas, como a interlocução em cada estado das redes estaduais com as suas redes municipais. Uma visão mais integrada que se deu a partir do protagonismo dos estados e dos municípios a serviço de olhar os estudantes na sua integralidade. Agora, há um novo momento para a gente viver isso. Tomara que o Ministério da Educação assuma as suas responsabilidades nessa direção e que a gente consiga caminhar naquilo que está desenhado há um bom tempo e está novamente tentando transformar a experiência doída, sofrida dessa transição da pandemia numa oportunidade da gente acelerar um sistema nacional de educação integrado, articulado, que use das vantagens da gente poder ter um compartilhamento de análise, de informações e, sobretudo, de decisões adequadas às várias urgências que a gente tem e, simultaneamente, adequadas às projeções de futuro que a gente pode gerar mais de médio e longo prazo para o sistema público de ensino. Eu queria só fazer um complemento a essa fala do Ricardo, concordando absolutamente com tudo que ele já falou, mas para além da falta de coordenação, dessa omissão toda, tem também uma dificuldade que a gente pôde observar e medir. A gente acabou de soltar um relatório novo no Todos pela Educação da execução orçamentária do Ministério da Educação. Então, para além dessa bateção de cabeça toda, para além do dar as costas para estados e municípios, e concordando aqui com o Ricardo, até com uma consequência positiva, porque existe um excesso de peso do Ministério da Educação que nem deveria ter tanto, mas o recurso que o Ministério da Educação já tinha disponível para a educação básica brasileira, eles só conseguiram executar 15% da parcela discricionária, ou seja, aquele recurso que estava disponível, não era já carimbado, né, para algum programa já específico, aquele recurso disponível que poderia ter sido utilizado para essa coordenação, para ajudar estados e municípios, nem esse recurso eles conseguiram executar, ou seja, eles não conseguiram transformar recursos, dinheiro dos contribuintes, dinheiro que tem disponível lá no Ministério da Educação,
para ajudar a educação básica nesse período de tão grave aflição, principalmente para os alunos mais pobres. Selma, são muitas ferramentas que os professores descobriram nesse período de pandemia, por exemplo, para ter a videoaula, né? Mas e aí, quando a criança, o adolescente, o jovem, o estudante não tem acesso à internet? A gente está falando aqui de uma série de dificuldades que as redes estaduais e municipais têm tido para poder garantir essa educação, e mesmo com os recursos ali disponíveis, o Ministério da Educação não foi capaz de executar um orçamento. Então, para além de tudo isso que a gente está dizendo, também tem um fator que é importante, que a gente sempre sublinha, que é a falta de boa gestão, de eficiência desse grupo que assumiu o Ministério da Educação, mas desde o começo do ano passado, né? A gente tem aí uma sucessão de ministros, uma sucessão de pessoas novas na equipe do Ministério da Educação, e nenhuma delas consegue dar uma contribuição substantiva para a educação pública brasileira. Importante sublinhar que, no meio da maior crise da educação pública brasileira, do ensino infantil, passando pela alfabetização, todo o ensino fundamental até o ensino médio, parece que o Ministério da Educação, e esse é o único ente da sociedade, que ele está indiferente ao aumento da desigualdade educacional que estamos vivendo. A sociedade brasileira está vendo a desigualdade, que é pretérita, evidentemente, que é anterior à pandemia, mas o Ministério da Educação, que tem recursos, tem capacidade institucional e capacidade constitucional de lidar com a agenda da desigualdade, parece que também para este recorte tão fundamental para se pensar o papel da educação como garantidora de direitos e o papel da educação como garantidora de uma mobilidade social, o Ministério da Educação não gerou iniciativas dedicadas a isso. Ricardo, vamos falar de dinheiro e talvez seja uma boa notícia que a regulamentação do novo Fundeb. A Câmara aprovou hoje a regulamentação do Fundeb, a principal fonte de renda para a educação básica. O projeto aumenta os recursos que serão repassados pelo governo federal às escolas, dos atuais 10% sobre o total depositado por estados e municípios. A participação da União vai subir ano a ano até atingir 23% daqui a 6 anos. Os dados levantados apontam que 46% das redes que hoje têm o subfinanciamento crítico podem sair dessa situação ao longo dos próximos anos por conta do novo Fundeb. Agora, por trás da lei tem as pessoas. E qual é a tarefa para 2021 e também 2022 para que essa novidade, de fato, comece a mudar a educação no país? O Fundeb no ano de 2020 talvez tenha sido a melhor conquista, o melhor resultado possível que a gente viveu. O Todos pela Educação, que a Priscila conduz, tem papel vital nessa estratégia, coordenou esforços de estudos à discussão em todo o legislativo, e o que a gente conseguiu foi um projeto que tem a perspectiva concreta e real de chegar em uma quantidade enorme de municípios que não estavam previstos e com um valor muito superior ao que está colocado. E esse resultado, é importante ser acreditado a esse resultado, a força dessa frente da sociedade civil como um todo, que chegou ao parlamento de forma muito consistente, permitiu a aprovação e, em seguida, o relatório do deputado Rigoni, muito consistente, que foi atacado durante o período da sua discussão na Câmara, mas o Senado conseguiu reconfigurar o texto original e ele segue agora aprovado. Então, o que a gente vê é que uma conquista da sociedade civil, com o parlamento avalizando esse processo, e a gente tem agora expectativas que o Fundeb possa colocar, e tem tudo para isso, né, recursos numa intensidade maior e com a visão de muito maior equidade do que existia antes. Se espera agora capacidade real de desembolso e gestão eficiente dos recursos para poder dar conta de que ao longo de 21, sobretudo, e o ciclo que se abre com o novo Fundeb, ele esteja à altura dos desafios que a gente está vivendo. Ainda se necessita gestão e ainda necessita, obviamente, o passo final da sanção governamental. Não é trivial o que aconteceu no Congresso Nacional. Já não foi
na construção de todo o processo, né, do Fundef, depois Fundeb, agora novo Fundeb, né? Então já esse arrojo ele já aconteceu nos anos anteriores, então é importante a gente sempre honrar o passado, né? Não é um processo de agora, mas esse Fundeb ele é ainda mais redistributivo. A gente está vendo aí, né, observando, entra ano, sai ano, a dificuldade para se ter uma reforma tributária no Brasil. Por quê? Porque nenhum ente da federação quer perder recursos. E é legítimo, certo? Tem aí uma briga por recursos que é natural. O Fundeb conseguiu justamente isso, numa ideia que eu acho uma das ideias mais bonitas e que deveria ser assim a visão generosa que a gente deveria ter para as políticas sociais e também econômicas, que é a transferência de quem tem mais para quem tem menos, a ajuda, o apoio para mais para quem mais precisa. Então, quando a gente fala de luta por um país menos desigual, luta por uma educação menos desigual, não dá para a gente fazer isso de outra forma que não seja dando mais para quem tem menos. E o Fundeb, ele é a síntese dessa ideia concretizada numa política pública educacional. Isso é tudo? Claro que não. O Ricardo lembrou do Sistema Nacional de Educação, que vai ser o grande projeto que vai ser discutido em 2021 e provavelmente em 2022 também. A gente tem aí as políticas públicas que precisam ser melhoradas no Brasil de um jeito assim radical e urgente no país, para poder fazer com que esse recurso a mais, e só para quem está ouvindo entender mais ou menos assim, o que é esse recurso a mais, para os municípios mais pobres que investem menos por aluno no Brasil, vai ter o novo Fundeb promove uma subida, né, de investimentos por aluno por ano de R$ 3.700 mil, de R$ 3.700 para R$ 5.700. Né? É uma subida substantiva, né? E principalmente para aqueles que mais precisam, que são os mais pobres. Agora, o recurso, o combustível, sem ter ali os condutores e o veículo para poder fazer com que essa educação de qualidade chegue para os alunos de uma forma eficiente, eficaz e que promova a tão sonhada e tão batalhada, o tão sonhado e batalhado rompimento do ciclo de exclusão e pobreza dessas crianças, é isso que a gente precisa agora garantir. E institutos como o Instituto Unibanco, a gente tem aí uma coalizão, né, um grupo muito forte de institutos, fundações, organizações da sociedade civil, né, ONGs. A gente tem uma sociedade civil no campo da educação muito, muito poderosa e que foi avançando e amadurecendo ao longo dos últimos anos. Então, agora é isso. O recurso vai chegar, a gente precisa também ficar de olho, porque a gente sabe das denúncias todas de dinheiro do Fundeb sendo usado para comprar carro de luxo para o prefeito. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, que foi repercutida aqui na Assembleia Legislativa, 137 prefeituras do interior do estado teriam alterado a lista de alunos inscritos na educação básica. Na prática, o governo federal aumentou o repasse destinado à educação para reformar escolas e contratar professores, mas nada foi feito. Tem que ficar de olho, o controle social é fundamental. O dinheiro tem que chegar no aluno e fazer com que esse dinheiro que vai chegar no aluno passe por uma boa alocação, né, uma boa escolha de política pública, uma boa implementação e a contínua melhoria dessa política, porque a gente tem visto aí os grandes cases de sucesso do Brasil, Pernambuco no ensino médio, Ceará na alfabetização, são casos que têm uma continuidade que vai de forma progressiva melhorando os resultados, né? O processo vai ensinando, né? Os erros e os acertos vão ensinando para a gestão pública o que mudar, o que melhorar e como fazer melhor para garantir esse direito à educação de todas as crianças e jovens. É isso que a gente precisa agora fazer com esse recurso a mais do Fundeb para garantir que todos eles tenham o seu direito à aprendizagem efetivada. Gente, para encerrar, vamos tentar fazer uma prestação de serviço. 2021, a relação escola, pais e estudantes, né? A gente está vendo uma série de obstáculos em nível institucional, problemas nos governos, problemas de financiamento, mas isso
nunca vai acabar a relação dos pais com as escolas e com os professores. O que dá para dizer para esse pessoal agora no início de 2021? Bom, primeiro, 2021 vai ser muito difícil. Não vamos entrar em 2021 pensando que vai ser mais tranquilo do que 2020. Vai ser muito mais difícil, porque a gente vai viver uma realidade de escolas abrindo, escolas fechando, a pandemia pode ter repiques, isso pode gerar mais fechamentos, mais reaberturas. A gente vai viver um ano mais atípico ainda do que 2020, porque a gente não vai ter uma situação tão homogênea como 2020. A gente vai ter situações mais heterogêneas, né? A gente vai ter a reabertura das escolas, elas podem fechar. A gente vai ter também uma situação mais heterogênea no campo pedagógico, que é do ensino presencial combinado com o remoto, né, que é o que a gente chama de híbrido. Vai ter uma atividade, uma intensidade de atividades pedagógicas maior, assim, eu espero, para poder recuperar esse tempo de 2020 que foi perdido, né, essa aprendizagem que não aconteceu, o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico que não aconteceram. Então, tudo isso a gente vai ter que ter em 2021. Então, primeira coisa, vai ser difícil. Segundo, se não for intenso, alguma coisa está errada, né? Então, famílias, alunos, se o processo ficar ali a mesmice que foi 2020, né, o ensino remoto chega em alguns, não chega em outros, se for essa realidade, alguma coisa está muito errada, né? 2021 tem que ser um ano muito mais intenso, de muito mais apoio. Por quê? Porque em 2020... as redes foram pegas de surpresa, uma série de dificuldades, mas, como bem disse o Ricardo, até por conta dessa coordenação do Ministério da Educação, muita troca de informação e de experiências, as boas redes, as redes bem geridas, aprenderam em 2020. Né? Elas passaram por um processo muito intenso de aprendizagem. E uma escola estadual de Jarinu ganhou um prêmio do governo do estado por causa de uma iniciativa em que os alunos ajudam outros alunos e assim formam uma corrente. Então, 2021 tem que ser melhor, tem que ser mais intenso, tem que ser mais eficaz, tem que garantir essa aprendizagem dos alunos todos. Então, tem que ter recuperação, tem que ter reforço, tem que ter avaliação, tem que ter mais formação de professores, tem que ter não só o protocolo, né, todos os protocolos sanitários, mas tem que ter a implementação e a boa implementação desses protocolos. Tem que ter dinheiro direto na escola para que o gestor possa, né, o gestor escolar possa fazer o melhor uso do dinheiro para a realidade local e para a realidade daquela escola. Né? Então, compra de EPIs, álcool gel, todas as medidas de distanciamento, de rodízio de alunos, prioridade, né? Quais são os alunos que vão começar, alimentação escolar. Então, quanto mais descentralizado foi esse processo, melhor. Aqui a sociedade vai ter que participar muito mais, as famílias precisam participar muito mais, esse sentido de comunidade, né, de que, olha, tudo pelo aluno precisa acontecer, né? Então, aquela imagem do final do ano passado, de ninguém solta a mão de ninguém, a gente agora precisa trazer para a educação. Escola, gestão pública, comunidade, famílias, alunos, professores, todos juntos, porque é só assim que a gente vai conseguir recuperar esse período tão difícil que foi 2020 e para a gente poder ter assim, a menor condição de sonhar que esse prejuízo, que essa aprendizagem que não aconteceu em 2020 e também todos os efeitos na saúde mental, na segurança alimentar, em outros campos do desenvolvimento das crianças e dos jovens sejam minimizados para poder garantir que eles tenham uma boa condição de vida, oportunidades para poder, como eu já disse, romper o seu ciclo de exclusão e pobreza. Eu entendo que 2021 vai ser um ano intermediário de uma cauda longa do efeito da pandemia. E acho que para isso é muito importante que essa visão de integração família e escola se dê da forma absolutamente consistente, mas sem pensar em super-heróis, super-homens, super-mulheres. Acho que a família cabe tanto o cuidado das suas crianças, seus adolescentes, seus jovens, como o controle social, o diálogo com a escola, com a direção da escola, com os professores, para saber o que está acontecendo e o que é necessário acontecer. A gente sabe que
as famílias mais vulneráveis, sobretudo. Muitos dos familiares têm baixa escolaridade, têm muita dificuldade de disponibilizar de tempo para poder estar acompanhando seus estudantes, seus filhos que são estudantes. Então é fundamental que eles interajam mais com as escolas. E a escola radicalizar a importância da sua gestão, de uma visão integrada desse processo, que tenha consulta permanente, uma escuta fina e atenta aos estudantes, aos familiares, aos professores, para entender essa multidimensionalidade dos efeitos que são derivados da pandemia. Não só os de aprendizagem, não só os socioeconômicos, mas tudo que está associado à saúde mental, ao campo relacional, às várias fragilidades que foram vividas e, portanto, o gestor e o professor têm que se adaptar a essa realidade, que ainda vai durar um tempo longo, para poder mobilizar vários conhecimentos, vários repertórios, para que ao longo do ciclo educacional de 2021 e 2022, ao menos ao longo desses 2 anos, se estabeleça uma estratégia que combine mitigação dos efeitos que estão sendo atravessados pela pandemia e projeção de uma nova escola, um novo ensino. Acho que é possível se pensar esse momento como um modo de transição para um novo ensino. E, para isso, essa visão de, por um lado, intersetorialidade do processo de ensino-aprendizagem, que a educação depende das condições sociais, que depende da saúde, depende da assistência social, depende de uma visão de segurança alimentar integrada. E, por outro lado, que a escola dê conta de mobilização dos seus vários atores, dos professores, dos funcionários da escola, das famílias, de modo minimamente articulado e integrado, e vendo que há um horizonte que a gente capta a história de progresso recente das últimas 2, 3 décadas e acelera a velocidade de inclusão por um lado e de aprendizagem por outro, com a perspectiva de uma educação pública mais equitativa para todos, com altas expectativas para todos os estudantes. Eu acho que é isso que vai estar sendo vivido como em 2021, e 2021 será um ano balizador. 2021 colocará uma referência em torno de sociedade brasileira, famílias. Estamos dispostos a interagir com as escolas públicas para projetar uma nova educação para o Brasil? E acho que a resposta pode ser muito positiva se nós levarmos em consideração a força que a sociedade civil demonstrou ao longo da crise de 2020. E talvez a gente possa ter um arranjo de sociedade em que as escolas, sua gestão e seus professores e as famílias se interajam de tal forma que sejam um suporte para uma nova trajetória virtuosa de educação pública inclusiva, com altas expectativas dos estudantes. Reconhecendo que a crise foi avassaladora em 20, e ela segue muito desafiadora em 21 e 22. Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco, Priscila Cruz, presidente executiva do movimento Todos pela Educação. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui no Ao Ponto. Boas festas e um ótimo trabalho. Para vocês todos também, muito obrigada. Um prazer estar com vocês aqui, falar com vocês. Obrigado, boas festas, boa trajetória para um 2021 mais generoso. Abraço a todos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição ficou com Nicolas Witzel. Tchau!